Boa noite, feliz sábado a todos. Se puderem, vamos colocar de joelhos para iniciarmos com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade que tu nos estás dando agora de estudarmos a tua palavra. Senhor, pedimos humildemente pelo teu Espírito agora nos ensinar, seja o nosso professor, fala o nosso coração. Guia-nos no estudo nesse momento, por favor, e ajuda-nos a entender mais a respeito de quem tu és, a tua casa, a tua igreja. Guia-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Cantares, capítulo 5. Os versos 3 em diante. Cantares, capítulo 5. Só para nós contextualizarmos, então. A última vez nós comparamos isso com as parábolas das virgens, no último estudo, com o Apocalipse, capítulo 3. Então, hoje, se Deus quiser, nós vamos fazê-lo um pouco mais objetivamente. Vamos lá, então. Cantares 5. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Verso 1, voltando ao verso 1, né? Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amado. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa. Aí agora a esposa respondendo, né? A noiva, na verdade. Já despi a minha roupa. Como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés. Como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra, com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu. Quando ele falou, busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Mateus 25, nós vimos, havia 10 virgens. Das 10 virgens, algumas eram prudentes, outras eram honestas. Eudete, pode ler para nós Mateus 25, por favor, os versos 1 a 7. Posso sim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Pode ler até o verso 13. Tá. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obrigado aqui. Então, o que nós vimos? As 5 virgens, todas eram virgens, as 10 eram virgens, mas 5 eram loucas, nécias, e 5 eram sábias. Aí as prudentes, no caso. As prudentes, elas fizeram o quê? Tinham azeite reserva, azeite nas suas lâmpadas. As outras não. E aí o que nós vemos? Especialmente aqui no verso que todas dormiram, certo? Todas dormiram, infelizmente. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, aí ele ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aí o verso 8, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Viram só? As nossas lâmpadas se apagam, ou seja, elas não estavam apagadas, elas estavam se apagando, elas estavam no fim, tinha azeite. No que nós lemos lá, em Cantares 5, elas estavam, aquela, na verdade, a noiva, ali estava no quarto, deitado, o seu amado não estava com ela, e ele estava na porta, batendo. E ela tinha um conhecimento, conhecia a voz dele, mas não tinha intimidade. Quando ele colocou a mão sobre a porta, pela fresta da porta, ela estremeceu, mas ela ficou contente, ela ficou com isso, e deixou que o tempo passasse. E só depois que ela foi levantar para abrir a porta, mas ele já tinha ido. E ela foi atrás e não encontrou. Aí agora, quando nós vamos ler, Claudina, pode abrir para nós Apocalipse capítulo 3, para ver novamente aquele outro texto de Jesus falando ao povo de Laodiceia, à igreja de Laodiceia, os versos 14 até o 20. Dar ler, por favor. Apocalipse 3, 14 a 20. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver.
Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei na casa e nós jantaremos juntos. Muito obrigado. Então, ó, se ouvir a voz de Jesus ali, que está na porta batendo, está do lado de fora. E lá em Cantares 5, ele acrescenta detalhes, que o orvalho está caindo sobre a cabeça. Está no frio da rua, e nós deixamos Jesus do lado de fora. E aí, ele, se alguém ouvir a minha voz, e não só ouvir, a noiva de Cantares 5 ouviu, mas não abriu no momento certo. E aí, o que acontece? Ouvir e abrir. Tem que ser as duas coisas. Aí, obras. Crença e prática, né? Abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, Jesus quer entrar em nossa casa. E aí, nesse contexto, Jesus está batendo a porta, como que nós devemos agir? Não como a noiva de Cantares 5, mas como a noiva de Cantares 3. Vamos para Cantares, capítulo 3. Eliane, você pode ler para nós, por favor, Cantares, capítulo 3, os versos 1 até o 5. Acredito que eu leio no meu. Só um pouquinho. 3, sim. 3 do... Quanto? 3 quanto? Do 1 até o 5. Tá. O teu tá... de noite no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscareis o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? É o 3 só? É o 5. É o 5? É o 5. Tá. Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Então, olha que incrível aqui como ela agiu. Essa noiva, nesse outro contexto, foi uma situação bem parecida, só que ela não deixou o noivo ficar batendo. Ela percebeu a falta e ela foi buscar. Que Deus nos ajude a percebermos a nossa falta. Que não deixemos chegar no último momento para daí, então, tentar fazer alguma coisa, porque é muito arriscado. Se a gente demorar um pouco, se chegar no último momento, Jesus estiver batendo a porta e a gente demorar um pouquinho mais, perdemos para sempre. E aí Jesus vai, infelizmente, dizer as palavras de mais dura repreensão. Da mais dura repreensão. Em verdade, vos digo que não vos conheço. Então, só aqui tem um detalhe do meu pai falar, daí depois também a Rosana e a Raquel. Falei. Pode falar, pai. Daí depois... Boa noite a todos. Lendo aqui, né, então, tem a parte aqui que ela encontra e se agarra ao amado, né? Não deixei, encontrei logo meu amado. Agarrei-me a ele e não deixei, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Essa vida que nós temos terrena aqui, nós recebemos da mãe e do pai. A mãe é que gera, né, onde nós somos moldados, formados no ventre materno. Então, é interessante a gente fazer a analogia que Cristo falou para Nicodemos, lá em São João, capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo.
Então, Cristo entra em nós e gera uma vida espiritual para a eternidade nele. Interessante. Amém, exatamente. Então, por isso que ela levou lá para o local daquela que a concebeu, para que ali, né, Jesus faça novamente uma nova criatura aí. Amém. Então, a nossas... Vai lá, Raquel, na vez que ligou, levantou a primeira mão, pode falar. É que assim, como ela leu ali na Bíblia, na minha tá diferente, né? E é tipo, aqui, ó, de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Não muda o sentido? Um pouco, pode ser, né? Mas, no geral, dá para se compreender. Tem algumas versões que são um pouco melhores. Acredito que a tua, Raquel, aí é a Almeida Corrigida Fiel, né? Então, deixa eu ver. Essa minha é de 1945, a versão dela. É João Ferreira de Almeida. E, sabe, me diz qual que está escrito João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida com referência em alguma edição, revista e corrigida. De 1945. Revista e corrigida. Almeida Revista e Corrigida ARC, ARC. É uma das melhores que tem, assim, da Sociedade Bíblica Brasileira. Mais fiéis. Aí a Almeida Corrigida Fiel também, muito boa. Mas a melhor Bíblia que eu já tive acesso. É o que a Raquel, seguindo a mesma lógica da Raquel, é bem, bem mais antiga. Ela é de 1883. Que daí aqui, numa outra aqui que eu tenho, daí tá... noites e noites na minha cama, eu procurei o meu amado, né? Então, ele tá procurando, né? Ela procurou, também, tá certo, o sentido tá o mesmo, só que fica mais profundo porque é quem a minha alma ama. É da alma, o amor vem da alma. Então é mais profundo, né? Aquele a quem... E nessa minha aqui antiga tá aquele a quem ama a minha alma. Isso aí. Então... Ele ama, daí aqui na outra, daí ela, né? Ela fala... Enfim. Não, é o mesmo sentido, porque assim, ó, aquele a quem ama a minha alma. É a construção ao contrário, que é assim, ó. A minha alma ama ele. Então ela tá dizendo a mesma coisa, só que a forma de construir é um pouco mais arcaica, assim, mais complexa. Sim. Então, ele tá falando a mesma coisa. Nesse sentido é. Então, o que é... Osânia, tem um comentário que você vai fazer? Não, sobre o texto anterior, você estava falando, para você ouvir, você só ouve a voz do amado quando você está próximo. Ele continua falando no mesmo tom, mas se você se afastar, ele não grita, mas você deixa de ouvir. Interessante. Então, assim, queridos, vejam só, então, Cantares 3 trata de como nós devemos agir. Se percebemos a falta de Jesus, não importa se a gente vai sujar os pés, se a gente vai sair no frio da noite. Jesus está no frio da noite lá e não está junto conosco, que horror. Então, vamos levantar. Já em Cantares 5, ela está toda acomodada lá, né? Eu já me vesti, já coloquei a roupa aqui, vou ter que sujar os pés de novo. Então, as coisas que ela é necessária, os passos que ela deve dar, exigem esforço da parte dela, ela não está. Como Deus nos acorda de manhã, você está cansado, exige esforço. Mas se você está cansado demais, que você não consegue levantar cedo, exige o quê? Uma revisão dos seus hábitos de vida. Será que eu não estou fazendo algo que está tirando minhas forças e de manhã eu não consigo? Será que eu estou indo dormir tarde demais? Por quê? Eu estou me sobrecarregando com atividades desnecessárias? Tem vários fatores. Ou será que eu estou tendo que dormir tarde por algum fator que não tem como evitar e tal? Então, tem várias coisas aí, você tá dentro do possível. O que eu posso melhorar para ter mais energia? Peça sabedoria a Deus. E, se for o caso, peça que Deus guie para mudar as condições que você está para você ter mais energia.
Eu tenho muitos pacientes que eles trabalham em algumas empresas assim de abate de animais, né, de frigoríficos, e eles estão numa situação terrível, sabe? Vários motivos, né? Trabalham em lugar frio, de madrugada, os horários terríveis, assim, tudo ao contrário. E aí ficam mal, ficam doentes, muitas vezes falam, peça ajuda a Deus para achar um lugar diferente. Alguns que têm consciência disso, eu já estou procurando e tal, e muitos deles conseguiram um outro emprego. E aí é uma questão, muitas vezes vai exigir que você busque algo melhor, busque algo diferente. Então, voltando aqui, ó. Se nós estamos percebendo uma situação dessas, nós precisamos fazer um sacrifício. Por isso que é tão importante como Jesus disse, Mateus capítulo 17, verso 21. Luiz, leia para nós Mateus 17, 21, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Mateus 17, 21, né? Isso. (17 e 21). Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum? Isso. Mateus 17, 21. Isso, Mateus 17, 21. Jesus estava expulsando um demônio. Ou seja, essa espécie de demônios ali não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jejum. Um sacrifício, abster-se dos alimentos. Não com o desejo de justificação própria ou desejo de perseguição, condenação a outras pessoas, como fizeram aquele jejum para que Paulo fosse morto. Os judeus fizeram isso. Não, isso não é um jejum aceitável a Deus. Isaías 58 fala exatamente isso. Mas ele explica qual é o verdadeiro jejum. Então, o verdadeiro jejum é algo muito mais profundo. Tem a ver com a nossa humildade, nossa posição, contrição de espírito, desejo de abandonar o pecado. Mas, nesse sentido, muitas vezes, para abandonar o pecado, existem o quê? Demônios que nos prendem a pecados específicos. Tem o demônio da intemperança, o demônio da gula, o demônio da lascívia, o demônio da impureza, o demônio da mentira, da vaidade, o demônio... Tem vários demônios especializados em diferentes pecados. Isso é sério. E aí o que acontece? Se muitas vezes nós nos vemos presos no pecado e não conseguimos nos livrar, o jejum primeiro é o primeiro passo para que haja uma libertação, de muitas vezes uma maior clareza mental, e permite-se a mudança da mente. Meu irmão me deu um livro um tempo atrás, até já falei aqui no grupo, Pense e Coma de Forma Inteligente. Pense e coma de maneira inteligente, algo assim, de forma inteligente. É o da Caroline Leaf. Caroline Leaf. Ela aborda isso e ela comenta: o jejum faz com que ela possibilita a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma palavra bonita, né, para mudar, transformar a nossa mente. Então, quando Deus nos fala, mas não sede conformados com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus nos diz nessa palavra, o que lá em Romanos 2:2, não ser conformados, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas traduções trazem isso. A renovação da nossa mente, uma das formas é o jejum. O jejum da maneira que a gente se humilha e ora. E Mateus 6, Jesus explica, não é errado jejuar, mas quando jejuar não fica, eu tô fraco, tô jejuando, fala para todo mundo, eu tô jejuando, para tentar ganhar algum bônus, alguma piedade das pessoas. Não faça isso. Passa uma água gelada no rosto, faz de conta que tá tudo bem e vai em frente. E essa é a maneira que Jesus disse. Não é para fazer para os outros, é fazer perante Deus, mas se humilhar perante Deus. E isso Deus aceita quando nós clamamos, nós nos humilhamos e fazemos isso. Então, jejum e oração para possibilitar a mudança, quebrar grilhões, nos termos libertos de demônios que muitas vezes nos prendem a pecados e a situações que não nos deixam crescer, não nos deixam progredir espiritualmente. Pode falar, Luiz. Érico, eu queria até trazer uma mensagem que a gente leu hoje, no Minuto de Oração, né?
Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem, isso está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o do Egito. E aí você veja, muitas das vezes a gente medita, né, o nosso povo, de certa forma, ele está sendo afligido com as doenças do Egito, né? Porque você vê colesterol alto, pressão alta, a diabética, não aquela diabetes genética, né, mas eu acho que é diabetes tipo 2, isso, no meu raso entendimento, são todas doenças do Egito. Que Jesus quer nos libertar delas. Exatamente isso. Essas doenças que o Luiz falou, eles comprovaram por meio de estudos de ressonância magnética em múmias lá dos faraós, né, que eram mumificados. Então, eles preservaram muito dos tecidos e eles puderam fazer análise e perceber, ó, doenças que eles tinham as que tem o pego hoje, né? Rosana, você quer comentar? Pegando um gancho no que você falou a respeito do indivíduo, que aí no sul vocês têm que levantar cedo, aí é muito frio, né? Se você for pensar, você começa a se preparar para dormir, ou começa a se preparar para alguma coisa na vida, não é quando você já está na idade, ou você começa a se preparar para dormir a hora que você vai deitar. Você começa a se preparar para dormir a hora que você levanta. Porque aí você se prepara para a vida quando é criança, né? A neuroplasticidade faz isso. É aquela vizinhança que fala assim, opa, estão chamando ali, ó, tem alguém precisando de socorro, e a vizinhança próxima corre rápido. Depois o tempo vai passando, vai ficando, a gente, né, não liga mais, né, vai se acostumando com a ideia. Mas quando você recebe uma informação nova, você já aciona os neurônios para acorda rápido, ó, é hora, está na hora de mudança. Interessante, é isso mesmo. E aí, então, queridos, então nós vimos esse aspecto lá da noiva, e voltando lá para então Cantares, se nós nos contentamos com o conhecimento superficial de Cristo, somente de ouvir sua voz, somente de ver a sua mão, o que Jesus fez, o que Jesus faz, como ali nós vimos no verso 4, Cantares 5:4, e não permitirmos que ele entre no nosso coração, nós não estaremos seguros. Não estaremos salvos. Nós não conheceremos de Cristo, e aí Jesus não nos conhecerá. Ele dirá, não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem um texto, vou pedir aqui para quem puder ler. Rosana, você. Provérbios, capítulo 2. É um paralelo com isso. É muito interessante isso. Que porta é essa? A porta da casa, nessa história aqui do Cantares? A família também está participando, tá? Obrigado. 2 o quê? Provérbios 2, o verso 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha só. A minha fala, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, e aí, o que vai acontecer? Vou pedir a ele para a Cleo e os demais aí, daí se dividir os versos,
Pode ler até os versos 16. Depois do 10 ou 11 ali? Continuando Provérbios ou não? Isso, Provérbios 2, 11 a 16. O bom siso te guardará, tá ligado? E a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Olha só. Então, alguém mais aí está com vocês que quer ler? Sim. A Ivone. Ivone, oi. Pode ler então do verso ali 18 até o 22. Boa noite. Boa noite. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. E todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Até o 20? Até o 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Obrigado. Aleivoso é aquele que se acha superior, melhor. Então, nós vimos, quando a sabedoria for o quê? Entrar no coração. Sabedoria nós já vimos, é Jesus, segundo 1 Coríntios 1, verso 24 e verso 30. Então, Jesus, quando ele entrar no nosso coração, ele está batendo a porta, ele quer entrar. Nosso coração é um símbolo da nossa mente. Então, nesse contexto, que é nítido lá quando Marcos, capítulo 7, depois vocês podem conferir, Jesus falando que o que sai do coração, isso é o que contamina, porque do coração procedem os maus pensamentos, os maus intentos. Então, Jesus compara o coração com a sede dos pensamentos, das intenções, dos motivos. Então, o coração, ó, quando Jesus entrar na sede do nosso coração, na sede dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos motivos, e ele for próximo a nós, nosso amigo íntimo, aí vai acontecer o quê? O bom siso nos guardará. O bom siso é o bom discernimento, né? Vai nos guardar. Nós seremos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a inteligência te conservará. E aí vai lá, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Do homem. Vamos lá. Que homem é esse? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Raquel, puder achar para nós? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No verso 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, do verso... Capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Obrigado. E agora o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito obrigado. Veja só, ali no verso 13 ele fala no final, né? Tá, vem a apostasia. Apostasia é aquele que se afasta de Deus.
Estava próximo de Deus, mas se afastou. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. E o verso 8, será revelado o iníquo. E aí nós vimos lá, do homem que fala coisas perversas. E esse iníquo, esse homem do pecado, o que nós vemos? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E aí, em Daniel, capítulo 7, tem uma descrição desse poder. Diz que ele falaria blasfêmias, coisas grandes contra o Altíssimo, o Senhor Altíssimo, contra o povo, né, do Deus Altíssimo. Então, esse homem do pecado que aqui fala, homem do pecado, filho da perdição, somente uma outra pessoa recebe esse título também na Bíblia de filho da perdição. Quem é? O homem que se assentou no lugar de Deus, falando como Deus, é o anticristo. Isso é o anticristo. Tá, esse é o que a gente está lendo aqui. Mas qual outro recebe esse nome de filho da perdição? Muito legal, vamos lá. João, agora, capítulo... Vou ver aqui. Vou ver com algumas pessoas queridas. É muito bom ter pessoas novas aqui conosco. Aline, você quer participar? Achando João, capítulo 17? Se não puder, daí não tem problema. Precisa participar também. Tô com a mão molhada. Posso depois participar depois? Pode ser, tranquilo. Então tá, obrigado. Beleza. A Eileen, seja bem-vinda. Você consegue participar ou não? Vai ficar difícil a gente ver aqui. Quem achou? Rosana, você achou? Oi. Bom. Achei. Eric, achei. Que é 17 o quê? Então, deixa eu ver. Aí, você consegue participar lendo ou... Difícil. Eu tenho que ainda pegar minha Bíblia, peraí. É que os meninos estavam aqui na minha volta querendo te dar oi. Então eu desliguei o microfone. Tranquilo. Então, a Rosana lê... Eu vou lá pegar minha Bíblia, então. Beleza. Rosana, então, João, capítulo 17, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Filho da perdição. Jesus está se referindo a quem aqui? Logo depois do Judas. Judas recebe o título de filho da perdição. E aí, quando a gente viu lá, em 2 Tessalonicenses, desse poder que recebe o nome de filho da perdição, quer dizer que essas duas personagens têm semelhança? Quando a gente vai analisar, é só desativar o áudio. Obrigado. Não tá o eco aquele, mas ficou. Obrigado. Filho da perdição. Judas era um discípulo, certo? E era. Mas ao mesmo tempo ele era um traidor. Ele se dizia seguidor de Jesus, mas no seu coração não estava mas o amor próprio. Judas, então, é chamado de filho da perdição, e ele se dizia um discípulo, mas era um traidor, na verdade. E ele traiu Jesus como? Com um beijo. Então, esse outro poder, esse homem do pecado, da iniquidade, esse homem perverso, iníquo, filho da perdição, também chamado, ele parece discípulo de Jesus. Se chama de discípulo. Tem esse nome sobre ele. Mas é um traidor. E trairá Jesus com um beijo. Quando a gente pensa e analisa e estuda isso, quando a gente vai lá, voltando para Provérbios capítulo 2, é incrível esse texto de Provérbios, né? Provérbios capítulo 2, quando Jesus entrar no nosso coração, ele vai nos livrar desse poder. Porque lá diz, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Tem outros contextos que se aplica, né? Pessoas, homens falam coisas perversas, tá? Mas esse homem específico que fala coisas perversas, vai nos livrar dele por quê? Você andaria com alguém que fica falando abertamente um monte de coisa perversa? Difícil, a maioria de nós iria evitar alguém assim. Só que se essa pessoa falasse coisas perversas de maneira tão sutil que parece que ele está falando coisas boas,
falando de Jesus, né, pra gente, só que ao mesmo tempo ele está colocando elementos que tornam tudo que ele fala, ou quase tudo, né, perverso. É por isso que é para nos livrar. Se nós precisaremos de muita sabedoria de Jesus para nos livrar desse poder, senão nós seremos enganados. E aí, quando vem esse poder, ele dá mais características adiante. Luiz, pode fazer seu comentário. Eu adoro essa passagem, né, de Provérbio 2, né, 2:12, e eu sempre comparo ela com o Provérbio 2:12 e com o versículo 20, porque ele diz assim: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. E depois, no 22, ele complementa assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos do homem de bem e manter-se na vereda dos justos. Porque a palavra de Deus também diz lá em Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas antes, do contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor, na lei medita de dia e de noite. Então você vê, o que vai mudar assim a sua forma de pensamento é quando a pessoa se entrega a Jesus e na sua lei medita, né? Ou seja, ela começa, é como se fosse um boi ruminando, né? Eu gosto muito por isso que ele diz, ele medita de dia e de noite. E Salmos 119, versículo 97 diz: como amo a tua lei, medito dela o dia inteiro. Então, assim como o boi rumina, fica ruminando, né? Até que aquele capim seja próprio para ser absorvido, assim devemos ser nós, né? Meditar diariamente na palavra de Deus, buscar a Deus, porque a sabedoria, não nós. Porque, como diz, tem outra passagem da palavra, provérbio, agora eu não lembro a passagem, que tem muitas das pessoas que dizem assim, que ele fala: a sua fala é mansa como a manteiga, mas teu coração está cheio de maldade. Então, nós não conseguimos ver o interior, só Deus vai conseguir ver o interior, né? É verdade. Então, assim, ó, queridos, tudo a seu tempo, não vamos nos aprofundar nesse tópico, senão é infinito, a gente não volta, não termina o Cantares nunca, né? Vamos voltar para Cantares, então. Em outros momentos, se Deus quiser, nós aprofundamos mais nesses outros tópicos, mas a seu tempo, tá? Cantares, agora capítulo 5, vamos ver. Então, nós vimos, o que nós precisamos aprender? O que a gente está estudando aqui, que nem no último estudo, nós ficamos o estudo inteiro com base em 2 textos, primeiro o verso 1 e o verso 2. Hoje nós lemos novamente e comparamos o contexto dele com outros versos. Quando nós estudamos, seja 1 ou 2 versos, aprofundando bem ele, lendo o contexto, mas se aprofundando em poucos versos, e comparando com outros versos da Bíblia, assim que se estuda a Bíblia, para que se torne claro. Você lê vários capítulos sem entender muita coisa, é pouco benefício você tem desse estudo. Tem benefício, você sabe, aprende algumas coisas, mas é menor, muito menos benéfico do que você estudar um texto e deixar que o entendimento daquele verso, daquela mensagem, faça parte do teu pensamento, se entre na sua mente. E aí você, se tem coisas que não estão claras, você compare com outras partes da Bíblia. E aí por isso que é interessante começar, né, para um outro aspecto, né, para outro momento. Mas seguindo agora nessa lógica, estamos indo com calma. Então, até aqui nós vimos, então, uma esposa. Esse é um livro que até falei há pouco tempo para vocês, que eu não gostava muito. Ele era muito romântico, assim, eu não via muita utilidade nesse livro. Mas ele é útil, Deus colocou aqui porque tem mensagens, e esse livro é profético, gente. Cantares tem coisas tremendas. E olha só, depois que dei conta, esse Cantares 13, 5, a diferença, as virgens prudentes e as virgens nécias estão aqui descritas com clareza. Então, devemos abrir hoje e agora a porta do nosso coração a Cristo. Vai envolver esforço, talvez leve tempo até a gente tirar as cobertas, que está ali no calor, né? Sair no frio, pisar com os pés em algum local que não seja muito limpo, abrir a porta, vai dar um esforço. A gente vai ter um sacrifício, mas vale muito a pena. Façamos esse sacrifício. Aí, agora, vem os versos 9 em diante. Esses versos, sim, vale a pena. O Luiz, acho que tinha algum comentário ainda? Depois a Dani. Aí... Não, desculpa. Beleza. Dani, pode fazer seu comentário. Interessante, né? Ouvindo sobre esses versos, esse sacrifício, entre aspas, né? Eles são um sacrifício quando a pessoa está focada na dificuldade, né? Porque quando você está determinada a fazer alguma coisa que você realmente quer, geralmente você nem percebe, né? Você nem percebe o empecilho que tem no meio do caminho, só vai. Interessante isso, né? Mas na nossa jornada cristã a gente acaba percebendo os empecilhos, né?
Por isso é tão importante buscar focar em Jesus. Não que não vá sentir um empecilho também focar em Jesus, mas é mais difícil sentir a dificuldade daí, né? É mais fácil vencer ela também. É verdade. Isso aí. Então, Eileen, você consegue ler agora? Cantares 5, os versos 8 a 10. É só ativar o áudio. 5 do 8 ao 10, né? Deixa eu ver aqui, eu tô com 3 versões. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Até o 10, né? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Essa é mais difícil de se entender, mas assim, tipo, tem a versão que é dos jovens, que às vezes é mais fácil de entender, que aí diz, prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda, será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre 10.000 homens, o meu amado é mais bonito e o mais forte. O seu rosto é corado, os seus cabelos são compridos e ondulados, e pretos como as penas de um corvo. Isso aí, então ela dá uma facilitada ali na linguagem, isso aí. Comparar, né? Então, essa versão, ó, que traz, meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. Aqui é uma descrição exata de... Está falando de Cristo. Jesus, ele é o mais destacado entre 10.000. Alguém já esteve no meio de uma multidão de 10.000 pessoas? É muita gente. É um negócio grande. Dá não sei quantos... É difícil achar alguém lá no meio, a menos que alguém seja mais alto que todos, né? Daí você enxerga. Então, Jesus, nós temos uma revelação, né, de que ele manterá a sua natureza humana. Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, na verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, é um verso tremendo, ele diz assim, porque há um só mediador entre Deus, não, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui está falando que há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Jesus, ele continuou mantendo a sua natureza humana. Jesus, antes de vir para a Terra, ele era Deus. Totalmente Deus, sempre foi, desde a eternidade, ele não foi criado, ele é eterno. A Bíblia é clara nisso. Depois, quando ele se fez carne, ele se tornou como uma criatura, ele se tornou homem. Carne e osso. 1 Timóteo de quê? 1 Timóteo 2:5. Tá, 2:5. E aí ele se tornou carne e osso. E ele viveu e morreu como ser humano. Inclusive, Jesus não poderia ter morrido na forma divina. Deus é imortal. Mas como ele assumiu a forma humana, a sua humanidade morreu, mas a sua divindade não. É algo que a gente não consegue entender. Mas ele estava em Deus, entregue a divindade dele, né? Depois que ele ressuscita como Deus em forma de homem. Ele mantém a sua forma humana. E temos revelado, né, então, que ele, como manterá pela eternidade essa forma humana, no céu todos cresceremos à estatura da plenitude, né, de Adão, lá, todos teremos a mesma altura. Mas Jesus será destacado acima de todos, é o que está dizendo lá. Então, por exemplo, de toda a cabeça de todos os salvos, uma multidão de 10.000, ou 10 milhões, ou 10 bilhões de pessoas, né, seja como for, que é bastante, né, na eternidade lá,
os ombros de todos, então a cabeça de todos vai bater nos ombros de Jesus. Então a cabeça de Cristo será exaltada. Então, no meio de uma multidão, se todo mundo tem a mesma altura, e tem um lá que é a cabeça ficar acima, você enxerga ele, não importa. Então ele é mais destacado entre 10 mil. Ele é o primeiro entre 10 mil. Então, clara que bela essa descrição de Jesus. Então aqui nós temos uma revelação de como é que Jesus vai ser, né? Se destacar em meio a uma multidão. E aí, tendo vistas a eternidade, aquilo que hoje nós não vemos, esse texto amplia seu significado. Daí agora eu vou ao verso 11 aqui, ó. Aline, você consegue ler Cantares, capítulo 5, verso 11, em diante ali. Se conseguir, qualquer coisa eu vou lendo aqui, daí assim que você conseguir, se quiser. A gente gosta de realmente focar para participar. Muitas vezes, se alguém não consegue participar, é só falar que a gente não... Vou lá para... Quem que ainda não leu aqui? Já leu. Eu vou ler aqui, então. Cantares 5, 11. Sua cabeça é como o ouro, mais apurado. E os seus cabelos são crespos, pretos como o do corvo. Aí ele leu lá naquele verso que estava junto, né? Verso 12, Cantares 5, 12. Seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. Olha só a doçura no falar, a beleza mesmo do rosto, do caráter. E nessa questão que os seus olhos, né, são como os das pombas, se vocês quiserem, pesquisar na internet, né? Há 2 estudos atrás, se não me engano, no YouTube, que tem as gravações desses estudos, tem umas fotos que eu coloquei lá de umas olhos de pombas. E é bem bonito. Eu não pensava que era tão bonito, mas é bonito. E aí o verso 14, ó, as suas mãos são como anéis de ouro engastados em berilo. O seu ventre como alvo marfim coberto de safira. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o do Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, queridos, vejam só. Jesus, ele é totalmente desejável. Totalmente desejável. Um outro título de Jesus. Inclusive, um outro texto que fala a respeito de Jesus é que ele é chamado de o desejado de todas as nações. Ele é totalmente desejável e ele é o desejado de todas as nações. Agora eu vou pedir para a Raquel. Abre para nós em Ageu. Perto do final do Antigo Testamento, na verdade. É um pouquinho antes de Mateus. Você vai em Mateus, aí tu volta. Em Mateus vai ter Malaquias, vai ter, em ordem, voltando, né? Vai ter Zacarias, daí vai ter Ageu. É o terceiro livro de trás para frente. Isso aí, o Tiago comentou isso mesmo. Desejável e incomparável, né, Jesus. Igual a ele não há outro e não existirá. Amém. Isso aí. Então, Raquel, Ageu, capítulo 2, o verso 7. Porque até então aqui, esse texto não está bem traduzido. Ele fala, só vou ler na minha versão como é que está. E farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Virão coisas preciosas. Depois vocês vão entender por que isso é tão pouco perto do que... Pode ler, Raquel. Ageu 2:7. Pai, é que a folha aqui tão fininha e velha. Ageu 2:7. 2:7. Isso. E será a costa para o resto da casa de Judá. Acho que não é esse, Raquel. Dá uma olhada se é o livro de Ageu. Ageu. Opa, desculpa. Posso ler?
2:7. Achei. Peraí. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado. Aline, pode ler também. Vamos comparar uma versão com outra. Assim a gente enriquece o aprendizado. É só ativar o áudio, tá desativado. Desculpa. É um pouquinho diferente a minha. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei a minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Aline. Então, ó, as preciosidades, joias, coisas preciosas, né, e tesouros de todas as nações. A minha fala nesse sentido também, essa é a minha tradução. Só que no original, não é isso que vai encher de glória a casa de Deus. Quando a gente entende o contexto que isso foi escrito, o povo de Judá, de Israel, né, eles tinham um tabernáculo que Deus tinha dado para eles para eles aprenderem o caminho de Deus, aprenderem como que Deus salva o ser humano. É o santuário. É um tema incrível, dá para fazer um estudo de meses só sobre isso, mas resumindo, no santuário estava ali demonstrando o quê? Por fora tinha oferecido sacrifício de animais, ali que foi estabelecido o sacrifício de animais de forma rotineira, assim, sistemática, né, para educação do povo. Nesses princípios, que um dia Jesus, que é o Cordeiro de Deus, viria e morreria. Aí depois do sacrifício tinha uma pia, daí entrava dentro de um edifício, né, que tinha que inicialmente era uma tenda, que era desmontada, que eles estavam no deserto. E lá dentro tinha uma mesa com pães, tinha uma mesa, um candelabro, na verdade, que eram lâmpadas, assim, velas, né, e tinha não é bem vela, é lâmpadas, né, com azeite que queimavam. E aí tinha o altar de incenso. E mais dentro, na parte mais santa, que era fechado por uma cortina, tinha o Santo dos Santos, local santíssimo. No Santíssimo, no local Santo dos Santos, estava a famosa Arca da Aliança. Fizeram até filmes sobre essa Arca da Aliança, né? Mas o filme não fala a verdade, né? Então vamos ficar com a Bíblia. A Arca da Aliança, ela contém os 10 mandamentos da lei de Deus. E contém algumas outras coisas. Ela era um local onde Deus se manifestava no lugar santíssimo. Quando Salomão construiu o templo, o famoso Templo de Salomão, ele fez uma casa grandiosíssima, com muito ouro, mármore, coisas assim inimagináveis, a melhor madeira, tudo que tinha de melhor. E ficou muito bonito. Só que passaram-se os anos, passou Salomão, faleceu, veio outros reis, descendentes, eles foram se afastando de Deus, fizeram coisas más, adoraram outros deuses, sacrificaram os próprios filhos, muitos fizeram isso, e daí ficou tudo arruinado. E aí chegou um tempo que Deus disse, olha, se arrependam, várias vezes Deus dizendo, se arrependam, e eles não queriam, não se arrependeram. E aí Deus mandou a Babilônia. E aí quando surgiu esse primeiro império mundial, assim, bem característico, bem destacado, que foi a Babilônia, Nabucodonosor chegou e teve uma situação lá que o povo era tão rebelde, ele foi lá e fez um cerco na cidade e destruiu esse templo. Tirou muitas das coisas preciosas lá e destruiu. No tempo de Ageu, depois de uns 70 anos, passou a Babilônia, aí a Babilônia deixou de ser um império, né? Daí veio os Medo-Persas. Média e a Pérsia começaram a reinar. No período dos Medos e Persas, então, Deus permite que o povo de Israel volte. Deus abre as portas, né? O povo de Israel volta lá para Jerusalém e está tudo destruído. Que coisa. Muitos idosos de 80, 90 anos mais para cima, né, tinham visto a casa original de Salomão. E aí, quando eles veem essa nova casa que depois foi reconstruída, o que eles viram? O que eles pensaram? Aline, se quiser ler o verso 3. O verso Ageu 2, o verso 3. Ele descreve, quando eles viram essa nova casa, o que eles pensaram? 2, verso 3. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Qual como está? Não parece ela insignificante aos vossos olhos? Obrigado. Então,
essa segunda casa era tipo nada, insignificante, não tinha aquela beleza e aquele esplendor. E aí, como é que Deus então iria fazer com que a casa, a glória dessa casa seria encheria essa casa de glória? Quando a gente vai na história, a gente vê que o templo lá não foi enriquecido, ele foi novamente destruído, mas foi restaurado, mas aquele templo ficou lá mais ou menos inteiro. E daí foi restaurado no tempo do Império Romano, passou, né, Medo-Pérsia, vieram os gregos macedônicos, passou também, vieram a Roma, veio Roma, e daí no período de Roma, foi o período que Jesus nasceu, e a casa ela continuava daquele jeito, até menos rica, e na história nós vimos que depois disso ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo e acabou. Mas como que Deus encheu essa casa de glória quando o próprio autor veio em pessoa, o próprio Criador de todas as coisas, Jesus, se fez em carne e ele entra. Então a glória velada de Deus entrou por meio de Jesus no templo. E assim aquele templo se tornou muito maior do que o primeiro. Porque Jesus esteve lá, pessoalmente. De uma forma como nunca antes. Então, quando a gente vê isso e a gente entende... Raquel, lê de novo para a gente entender. Não é apenas coisas preciosas que entraram lá, não são os tesouros das nações que entrou lá. Isso daí não enriqueceu. A gente vê na história que não foi isso que encheu a casa de glória. Na verdade, é nada perante Deus. Mas o que encheu essa casa de glória? Pode ler, Raquel. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, Raquel. Fui pegar aqui um dos meus livros favoritos, que eu já li uma vez, e estou estudando ele com calma de novo. Ele se chama? Desejado de todas as nações. Isso aí. É um dos títulos de Jesus. O desejado de todas as nações. Nós vimos Cantares lá, totalmente desejado. Então, queridos, com essas palavras, gostaria de encerrar o estudo de hoje. Dizendo... meu pai tem um comentário a mais, né? Mas dizendo assim, vamos buscar a Jesus hoje. Nós percebemos que nós não temos intimidade e proximidade com Ele, agora é o tempo de buscar. Pois em breve Jesus não mais estará batendo a nossa porta e nós não mais conseguiremos achá-lo para Ele entrar, estar conosco. Então vamos hoje, porque Ele é totalmente desejável. Ele é o desejado de todas as nações. E o mais incrível, que todas as nações podem ir a Ele e conhecê-lo e obter a sua presença individualmente, porque Ele é Deus. E Ele pode, por meio do seu Espírito, habitar em cada coração. Então Ele não é assim, se eu habitar no coração de um, eu não vou poder habitar no coração de outro. Não. Ele é o desejado de todas as nações. Todos podem desejar e se saciar. E é como Jesus disse em João capítulo 7. Quem tem sede, venha a mim e beba. E isso vai ser uma influência tão grande na vida da pessoa que vai fluir um rio de água viva do ventre dela e vai fluir para outras pessoas. Então, é como outras pessoas se beneficiam de um rio. Deus quer fazer isso comigo. Pode falar, pai. Eu só queria fazer um fechamento, assim, no sentido, né, do capítulo 3 que a gente deu, né? De Cantares. E ela, então, vai atrás, se agarra e leva ele para dentro. Aqui no capítulo 5, a gente vê que ela, tem as desculpas, mas ela veio, tô deitada, tal, toda aquela dificuldade, até que ela resolve ir, vai ir atrás, vai, e aí não encontra, é espancada, e depois ela continua, então, nos versos aqui, exaltando o amado. Ela tinha um conhecimento, ela amava também o desejado de todas as nações, no caso aqui, mas não, em momento algum, nesse capítulo, fala da mudança que ocorre, né? Que a gente viu no capítulo anterior, de Devar e Câmara, lá onde foi gerado pela sua mão, né? Que a gente fez aquela aplicação. Então, esse capítulo 5 descreve também todo esse aspecto grandioso de Cristo,
mas assim, escapou, perdeu, né? Como as virgens inécias. Então a gente vê realmente Deus mostrando a importância, e como o Eric falou assim, de a gente levar Cristo para o íntimo e pedir que dele faça essa obra, né? Do novo nascimento, que é o Espírito Santo, que no caso de Jesus deixou hoje para realizar e efetivar essa salvação que ele pagou o preço, como ele venceu, entrou na casa do valente, manietou e resgatou então os seus servos, e que sejamos nós esses servos que sejam salvos pelo sangue de Jesus. Amém. Isso mesmo, Apocalipse 3, gente. Aí estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e serei com ele. E ele comigo, né? O Thiago mandou ele. Só mais um detalhe que eu me veio agora aqui, que a gente estava comentando, só para esclarecer um pouco melhor. Como nós temos estudado há mais tempo, então, algumas pessoas estão há pouco tempo aqui, a Bíblia descreve, depois pode conferir lá em Efésios, capítulo 5, versos 24, verso 25, 26 ali, 24, 25 principalmente, e o verso 23 a 25, na verdade, e o verso 32 de Efésios 5, descreve o paralelo entre Jesus como cabeça e a mulher como corpo, fazendo um paralelo disso como a igreja. Jesus e a igreja. Marido, esposa. Marido e mulher. Então, Jesus é como o marido. A mulher, a esposa, é como a igreja. E aí nos coloca, esse é o primeiro paralelo que é feito. E o segundo é que a própria igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, como a presença de Cristo no mundo, a maneira como Cristo age e faz as coisas por meio da sua igreja. Então, a igreja é comparada com a mulher, a esposa. Então, quando a gente vê esses paralelos aqui em Cantares, é uma descrição da igreja e o seu relacionamento com o próprio Senhor amado, né, o Jesus. Então, Jesus se relacionando com a igreja. Então, tudo isso que a gente estudou, o que é interessante? Se a gente, há um tempo atrás, estava me encucando ali, que, Cantares capítulo 13, fala da mesma mulher, aqui no caso, no contexto histórico, é Salomão com a Sulamita, né? A Sulamita lá, ela não achou o amado, ela foi atrás, achou, daí levou para dentro, beleza. Mas no capítulo 5 ela está falando no momento que ela foi e não achou, mas é a mesma Sulamita. Mas como assim ela não achou e daí ela foi espancada e daí? Agora que me deu uma clareza, assim, Deus ajudou. Dentro do mesmo corpo, dentro da mesma igreja, há aqueles que farão parte daquele primeiro grupo. Da mesma igreja, da mesma mulher, igreja, farão parte daquele grupo que foi atrás e encontrou Jesus. E há aqueles que não. Dentro da mesma igreja. Por isso Deus tem seus fiéis em todas as igrejas. Mas Ele está hoje chamando para que todos aqueles que são verdadeiramente fiéis se apeguem a Ele. E muito em breve haverá uma sacudidura. E quem está ali que não ama Jesus vai sair. Que não conhece Jesus de verdade vai sair. Porque as coisas no mundo vão ficar muito terríveis. Mas Deus não quer que tenhamos medo. Ele já está nos avisando. Ele já nos avisou com antecedência. E, queridos, vamos continuar, se Deus permitir, a estudar. Peço a ajuda de vocês que orem sobre isso. Se Deus permitir, nos próximos 3 estudos, nós concluímos o livro de Cantares. E peço que orem pelo estudo que virá depois. Deus tem colocado no meu coração algumas ideias, alguns planos, e peço que orem para que seja o melhor possível para a honra e glória de Deus. Pedi para minha mãe fazer a oração, para encerrar. Quer fazer um comentário? Interessante que Deus está nos chamando, a todos nós. E não devemos endurecer o coração. Hoje é o dia da salvação. Então, hoje é o dia de entregarmos nossa vida a Deus e buscarmos, pedir sabedoria dele, né? Porque o perigo de rejeitarmos ou de darmos desculpa, isso é fácil a gente fazer. De se afastar e não encontrarmos mais, né? Então, que Deus nos dirija. Vamos fazer a oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pelo teu amor, teu cuidado, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus.
Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque o Senhor está nos chamando. E nos ajude, Senhor Deus, a entregarmos nossa vida totalmente em Tuas mãos. Salva-nos, meu Deus, salva-nos de nós mesmos, dos nossos gostos, dos nossos costumes que não são conforme a Tua vontade. Mude nossas imperfeições de caráter, nos transforme em Sua semelhança. Nós não podemos, Senhor, nos entregar a Ti. É difícil, por isso pedimos, toma a nossa vida em Tuas mãos e nos conduza nos Teus caminhos. Peço que Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, nos guiando, nos dando sabedoria nas escolhas de cada dia, guiando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, para que com sabedoria possamos dar uma resposta, falarmos, e que esse falar seja para honrar e elevar a Ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo que fez e fazes por nós. Abençoe cada uma das pessoas que estão aqui. Que o Santo Espírito esteja guiando e dirigindo a vida de cada um. E, Senhor Deus, abençoe os familiares de cada um também. Conduza nos Teus caminhos e nos prepare para Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, boa noite. Boa noite. Deixa eu só. Boa noite.